Valendo. Olá, sou José Maria Alves, médica veterinária, faço parte do MOC, que é o Movimento de Organização Comunitária, e estou na equipe do projeto Bahia Produtiva aqui no território do Cisal. Dando continuidade aqui no vídeo 2 sobre fruticultura aqui para os nossos beneficiários, certo, do projeto. E nesse segundo vídeo de fruticultura, segunda parte do vídeo, vamos falar sobre raleio, certo? Que entende-se por raleio a operação que elimina parte das frutas ou até mesmo das flores, certo? Para que isso? Visando melhorar a qualidade das frutas remanescentes e evitar alternâncias de produção. Atualmente, não se pode pensar em comercialização de frutas, principalmente para o consumo in natura, natural, sem que se disponha de um produto de boa qualidade. Por sua vez, a qualidade é determinada por um conjunto de características, principalmente pelo tamanho, pela cor, pelo estado fitossanitário, e o sabor. Muitas dessas características são específicas de cultivar, porém algumas delas são afetadas diretamente pela operação de raleio. O raleio é uma operação fundamental para a maioria das espécies frutíferas. É também uma das operações mais delicadas e que exige uma grande quantidade de mão de obra, o que representa uma elevação considerável nos custos de produção. Aumentar o tamanho das frutas é um dos objetivos do raleio. Esta, sem dúvida, é o principal e mais importante dos objetivos do raleio. O aumento do tamanho das frutas está intimamente ligado à relação folha e fruto, certo? Ou seja, o aumento do tamanho da fruta é diretamente ligado ao número de folhas existentes. E o número ótimo de folhas e frutas é dependente da eficiência fotossintética das folhas. Assim, plantas de pequeno porte apresentam folhas mais eficientes do que plantas de porte mais elevados, devido ao fato de que essas folhas estão expostas à luz direta por um período de tempo muito mais prolongado, certo? Então tem essa ligação direta entre folha, a quantidade de folhas e os frutos. O aumento do número de folha fruto para valores superiores a 50 parece produzir um efeito menor no tamanho e na qualidade da fruta. O outro objetivo do raleio é evitar a alternância de produção. Por quê? A produção excessiva de frutas em um ano causará o quê? Um esgotamento de alguns nutrientes minerais. Vai causar também o quê? Essa excessiva produção de frutas. A diminuição do teor de glicídios e de outras substâncias de reserva. O que acontece com isso? A planta não é capaz de promover uma boa formação de suas gemas florais e também de suportar as frutas no ano seguinte. Então, só com o objetivo do raleio a gente consegue evitar isso, certo? As causas de alternância de produção em algumas frutíferas ainda não são bem conhecidas. Alguns experimentadores atribuem isso também ao que? As condições climáticas. Em geral, os cultivares mais precoces e de meia estação são mais susceptíveis do que os de cultivares tardios, certo? Tem essa variação também de tempo. Outro objetivo muito importante do raleio é a melhorar a coloração e a qualidade da fruta. A melhoria da qualidade das frutas em plantas submetidas ao raleio ocorre por quê? Devido ao maior espaçamento entre as frutas, elimina o sombreamento de frutas por outras, certo? E com isso ocorre uma melhor exposição da luz à fruta. Com relação à qualidade, ocorre que em plantas raleadas aumenta-se o número de folhas fruto. Com isso ocorre um maior fornecimento de carboidrato para aquele fruto, certo? Fruta também chamada. Principalmente a sacarose e outros elementos também, mas o principal é a sacarose, que confere melhor qualidade à fruta, representada nesse caso
pelo sabor, pelo aroma, pela cor. Então o raleio também promove isso quando a gente faz. Outra coisa que o raleio também promove é evitar o rompimento dos ramos, certo? O excesso de peso, a gente tem uma mangueira super pesada com muita manga, ela vai causar o quê? Um excesso de peso, e isso vai causar o quê? A quebra dos ramos. Então, é causado esse rompimento por uma produção muito grande de frutas. Com excesso de peso, o rompimento desses ramos é agravado, porque ele ocorre naturalmente, mas não tão excessivamente. Outra questão também que leva ao rompimento dos ramos é o vento, certo? Pelos operadores que realizam também a colheita, ocorre esse rompimento dos ramos. Então, todos esses objetivos levam a esses rompimentos. Então, outro objetivo super importante de se estar fazendo raleio, né? Botar o raleio dentro do nosso manejo, dentro da fruticultura, é reduzir o número de frutas com defeitos graves. Esse daí é o mais conhecido, esse objetivo. Na operação de raleio, procura-se eliminar inicialmente as frutas que apresentam defeitos graves, certo? Sejam eles devidos às deformações, ataques de pragas e ou doenças, certo? Danos mecânicos também, aquelas frutas que foram danificadas durante uma colheita mecânica, por acaso, e entre outros. A fruta danificada, a gente retira ela durante o raleio, certo? Com isso, vai evitar o quê? Evita-se que essa planta dispense energia para sustentar esse fruto, que serão descartados durante a classificação, logo após a colheita. Então, não tem o porquê você deixar um fruto danificado até o final, até o local da colheita. Então, no raleio, a gente já elimina isso. Outro objetivo muito importante do raleio é a melhor resistência das plantas, certo? Plantas com a produção excessiva tornam-se deficientes em algumas nutrientes, certo? Porque vai utilizar muitos nutrientes, porque tem muitos frutos. Com isso, são mais fáceis atacadas por pragas e doenças. Então, uma coisa leva a outra, certo? A gente vai deixar um fruto com uma deformação, que lá na classificação a gente já vai eliminar, tornando essa árvore frutífera mais pesada, utilizando aquela fruta deficiente que a gente não vai utilizar para demandar energia, nutrientes dessa árvore frutífera, certo? E ainda vai provocar que aquela árvore seja mais facilmente atacada por essas pragas e essas doenças. Além de que, produções excessivas continuadas podem causar até a morte da planta, porque é muita demanda energética, muita demanda mineral, nutricional, e a planta não resiste a longo prazo. Outro objetivo do raleio é reduzir os custos da colheita. Por quê? Quando a gente pega tudo isso que a gente já falou, né? E diz que quanto maior for o número de frutas descartadas após a colheita, geralmente devido a um pequeno tamanho ou deformação, enfim, a gente vai gerar o quê? Maior custo da operação de colheita também. Pois estaremos pagando para que os operadores colham frutas que serão descartadas posteriormente. E a gente tem que contabilizar assim. Minha propriedade é pequena, é familiar, e só nós da família fazemos. O tempo de vocês também deve ser contabilizado. Então vocês vão estar despendendo tempo de vocês, que podiam estar fazendo outra função, para estar colhendo frutas que poderiam ter sido já descartadas anteriormente, certo? Além da colheita, o raleio diminui os custos de produção das operações posteriores, como a classificação, uma vez que possibilita maiores rendimentos. O raleio também faz reduzir os gastos com conservação e transporte. Imagine você pegar aquele fruto ali que você ainda passou pela conservação, classificação, e transportar e armazenar. Você vai estar gastando, né, combustível, você vai estar gastando espaço carregando aquele fruto. A época mais adequada para a realização do raleio é variável com a espécie, certo? Mas pode-se considerar em torno de 30 a 40 dias após a plena floração, ou quando as frutas estiverem de 1 a 2 centímetros de diâmetro. Você pode utilizar esses dois parâmetros. Como a melhor época para a realização do raleio para a maioria das espécies frutíferas, certo? Essa época é assim determinada por quê? Porque normalmente as plantas apresentam uma queda natural de frutas até 30 dias após a plena floração,
certo? E por isso não é recomendado realizar o raleio durante esse período. Então a gente observa essa época do raleio por conta desses fatores, certo? Então, a gente pode fazer o raleio, que aqui na nossa agricultura familiar é o mais comumente, que é o raleio manual. Como é que se faz isso? A eliminação dos excessos de frutas das plantas manualmente ou através de tesouras apropriadas, certo? A gente utiliza a tesoura mesmo, que faz poda, que faz raleio, certo? E seleção de frutos que serão permanentes na planta. A gente deixa as que vai utilizar para colher, certo? Deve ser iniciado pela eliminação de frutas machucadas, atacadas por pragas e ou doenças, frutas deformadas ou com algum tipo de defeito. Então são essas frutas que a gente vai tá eliminando durante o raleio. Depois deve-se retirar as frutas até atingir a quantidade desejada, levando-se em consideração o quê? A uniformidade do espaçamento, tamanho das frutas, certo? A gente vai pegar uma manga de um tamanho de fruta ideal. A gente vai manter essa. A gente pega uma fruta que está com tamanho reduzido e a gente já apresenta algumas falhas nesse fruto. A gente vai estar retirando esse fruto. Olha a diferença, certo? Então, na classificação dessa fruta durante já o raleio, a gente já faz essa divisão de quais frutas ficam e quais frutas a gente elimina. Também tem que se observar o quê? A uniformidade do espaçamento entre as frutas. Porque traz-se esse espaçamento aquelas qualidades que a gente já falou aqui. A incidência do raio solar, a questão da proporção de folhas e fruto, certo? Então a uniformidade do espaçamento é muito importante, certo? Eliminando as menores é também importante, como eu já falei, certo? Vigor dos ramos, a gente tem que observar quais são os ramos com mais vigor. Aqueles ramos mais secos a gente também deve eliminar, certo? Aquelas folhas que tem uma deformidade de folhas, enfim, como a gente observa aqui, essa está vendo a diferença desse ramo para este ramo. É interessante observar qual vai ser eliminado durante o raleio. A gente não vai eliminar esse, tá todo certinho, e esse daqui que tá com várias deformidades, certo? Então no raleio a gente já tira este ramo, certo? Deixando sempre que possível as frutas localizadas na parte de fora. Por que isso também? Por conta também da incidência dos raios solares, certo? A gente começa de dentro para fora a retirada desses frutos, certo? As frutas localizadas também no topo é o ideal deixar, em preferência das de baixo, certo? A posição das frutas nos ramos também é interessante isso, observar essa questão das que estão mais embaixo e das que estão mais internas, serem primeiro retiradas do que as que estão no topo e externamente, certo? Para que não ocorra o quê? O rompimento com isso dos pendículos. Isso tudo facilita a questão da melhor produção daquela árvore frutífera, certo? Porque tem a questão do peso do ramo, certo? E também, principalmente, da questão da maturação. E a gente vai ter aqui também a ação dos ventos e das chuvas, enfim. Então, tudo isso vai gerar uma classificação, né, de quais frutos eu vou retirar primeiro e quais depois, certo? Também existe a questão do raleio mecânico, certo? Que é feito, que a gente não utiliza muito aqui na nossa agricultura familiar, mas é interessante que vocês saibam que existe ele, que é feito através de diversas formas. Porém, as mais utilizadas são de jatos de água, né? Que consiste em aplicar um jato de água com uma alta pressão, produzindo por um pulverizador turbinado durante a floração ou logo após. E também tem a questão de vara, certo? Que consiste na utilização de vara de borracha rígida, uma vara de borracha comprida, né? Ou pode ser de borracha ou de madeira também, revestida, pelo menos de 20 a 30 centímetros de sua extremidade, com esponjas recobertas com tiras de borracha, para evitar o quê? A ocorrência de danos desse mecanismo nos ramos. As varas, elas medem aproximadamente 1 metro e, dependendo da altura dos ramos, que serão raleados, certo? Você
ajusta a depender da sua árvore. Uma mangueira vai precisar de mais do que uma árvore menor, certo? O raleio, ele é feito mediante o impacto da vara com os ramos. A melhor época para realizar é quando as frutas ainda estão pequenas e frágeis, certo? Para que se desprendam da planta através de poucas ou leves batidas. O raleio mecânico também, através desse método, não pode se fazer uma seleção de frutas, sendo que normalmente as maiores são eliminadas. Porém, é utilizado como método preliminar do raleio manual devido à sua maior rapidez e praticidade. Por que faz isso? Para diminuir o tempo de realização do raleio manual, certo? Também tem um tipo de raleio que é mecânico que é feito através de máquinas, que consiste na utilização de máquinas que quando são encaixadas, né, acopladas ao tronco da planta, produz uma vibração que causa tremores nessas plantas e a queda dos frutos. Aquelas máquinas que fazem esse tipo de vibração, só que muito mais forte do que um braço humano, certo? Esse método, assim como o anterior, apresenta um grande inconveniente, que são as quedas de frutos maiores e de partes menos flexíveis da planta, e provoca uma queda posterior das frutas em consequências às lesões sofridas durante a vibração da planta, certo? Porque além de cair aqueles frutos naquele momento, alguns ramos, né, ficam fragilizados e vão caindo posteriormente antes do tempo certo. O raleio mecânico deve ser realizado de 60% a 70% do total de frutas a serem raleadas. O restante deve ser feito de forma manual. Então, mesmo quando se faz um raleio mecânico, deve-se fazer posteriormente um raleio manual, certo? Porque ele não é muito seletivo. Também tem um raleio que a gente cita, mas a gente não utiliza muito, principalmente na agricultura familiar, que é o raleio químico, certo? Que consiste na aplicação de substâncias que causam quedas de flores e frutos, certo? As principais vantagens, né, se assim existe, deste raleio em relação ao manual e o mecânico, são a rapidez de execução e reduz as lesões causadas pelos destacamentos da fruta, as quais facilitam a entrada de doenças, que foi esse que eu falei. Mas tem muito mais de vantagem na utilização deles do que vantagem, certo? Há um maior risco de danos devido a geadas tardias, visto que o raleio químico realizado durante a floração, e tirando o que? Os produtos utilizados causam danos à folhagem e resíduos químicos também, certo? Vai deixar resíduos químicos nessas árvores frutíferas, certo? E uma das principais causas, né, da não utilização desses tipos é o quê? A propagação de pragas e doenças dentro do pomar, certo? Uma delas é o quê? A praga de mosca de fruta, que é muito conhecida. Os danos causados pelas larvas, o orifício deixado na fruta, por ocasião da ovoposição, né, que é essa deposição dos ovos, é uma porta de entradas também para fungos, que causam apodrecimento de toda a árvore frutífera. As moscas de frutas atacam a maioria das frutas comestíveis e por isso o seu controle é de difícil execução. Por muitas vezes a proliferação ocorre em frutas silvestres ou até em frutas do pomar, certo? Então a utilização da gente ter esses manejos dentro do nosso pomar, do nosso quintal produtivo é importante por conta disso, certo? Aí a gente vai ter que gerar o quê? Um controle preventivo, né, para eliminar os insetos adultos, evitando que assim esses insetos possam depositar os ovos nas frutas, certo? Realização de curativo, no qual se elimina os ovos e as larvas no interior dessas frutas. Mas o ideal é que a gente faça um controle preventivo. Sem qualquer tipo de produção, a gente tem que sempre trabalhar com controle preventivo, entendeu? Então ele pode ser realizado de diversas formas, porém o raleio é uma delas, onde a gente evita que essa árvore fique doente, essa árvore frutífera, a gente evita que esse fruto, né, esteja ali com o orifício aberto, propagando a questão de doença em toda a árvore e assim nos demais frutos. Então, então aqui a gente utilizando, né, a prática do raleio para eliminar essas frutas, né, que a gente não são desejáveis na nossa árvore. Como a gente falou, eu falei, tá aqui, ó, uma fruta, né,
que traz a propagação de pragas nela e a gente retira essa fruta da nossa árvore. E assim a gente faz a prática de raleio para vocês, que vocês implementem aí nos quintais produtivos, nos pomares dos nossos beneficiários. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.